Olá amigos, tudo bem? Hoje eu tô aqui para aquele vídeo em que eu conto das leituras do mês, que eu tenho gostado de gravar e é legal fazer um wrap-up de tudo que eu li ao longo do mês, porque às vezes não dá tempo de falar no vlog. E aqui tem um resumão de tudo, então se eu quiser descobrir o que eu li, que eu achei de algum livro específico, eu volto nesses vídeos que eu gravo ao longo do ano e consigo, enfim, me localizar. Mais uma vez estou eu e meu fiel escudeiro Papel com as minhas leituras do mês para comentar com vocês e para falar um pouco para vocês o que eu li, o que eu achei. E, enfim, vamos lá, galera. Hoje eu tô gravando dia 4 de agosto, tô gravando um pouquinho mais cedo, porque mês passado eu gravei dia 20, né? Mas mesmo assim, parece que foi há uma década atrás desde que eu li o primeiro livro. O primeiro livro, então, foi Poeta Chileno, do Alejandro Zambra, que é um autor chileno, como o próprio livro já diz, né, o título. Eu já disse em vlog que eu queria muito ler esse livro há um bom tempo, desde que eu escuto o pessoal do podcast 30 Minutos, que é um podcast sobre literatura, falar. E sempre falando muito bem, principalmente um deles, eu não lembro agora quem, acho que é o Vilto. E eu sempre tive interesse, enfim, peguei pra ler e eu amei essa história. Foi um escolhido muito bem feito, porque eu fui lá na biblioteca e peguei, assim, ele, não tava com pretensão. Trouxe pra casa, foi a primeira leitura do mês e foi maravilhosa. Aqui nós vamos acompanhar meio que duas gerações, assim, dois momentos diferentes do Chile, não do Chile, mas dessas pessoas. A gente começa acompanhando o Gonzalo e a Carla, que estão ali nos 16 anos, estão no primeiro relacionamento, estão tentando ter um momento de intimidade, mas eles não conseguem por causa da família, aquela coisa toda. Enfim, eles namoram na adolescência e tem um momento que eles rompem, não continuam e tudo mais. E o Gonzalo é um personagem que tem o intuito, ele é poeta, mas ele segue a carreira acadêmica, então ele entra na faculdade, faz doutorado, enfim. E a Carla é uma moça que era vizinha dele, e eles se conheceram, se apaixonaram na adolescência, mas não seguiu muito esse relacionamento. Até que 9 anos depois eles se encontram e por acaso o Gonzalo percebe que a Carla tem um filho. E ele fica meio encafifado, será que esse filho é meu, será que não é? Mas no fim das contas o filho não é dele, porque as contas não batem. E depois que eles se reencontram, eles acabam retomando esse relacionamento. E, além deles retomarem o relacionamento, o Gonzalo meio que ganha uma nova pessoa, que é, então, o filho da Carla. O filho da Carla, então, o Vicente, convive com o Gonzalo, e o livro ele explora muito bem a relação de padrasto e enteado, que não é uma coisa que a gente vê muito na literatura, a gente vê muito relação de pai e filho, mas padrasto, madrasto, enfim, a gente não vê tanto. E esse livro explora de um jeito muito interessante que eu nunca tinha parado pra pensar, que quando uma pessoa se relaciona com outra, que já tem filhos de relacionamentos anteriores, como que é o impacto do relacionamento dessa pessoa com os filhos dela? Então, foi uma discussão interessante. O livro também tem muita referência literária a diversos autores, não só chilenos, latino-americanos, como internacionais, enfim. E é uma ode à literatura, uma ode à poesia, né? O Gonzalo trabalha aqui a questão dos poetas chilenos, não só o Gonzalo, mas o autor, né? O Zambra. E uma delícia. Eu só não gostei muito de uma parte que o livro enfoca numa personagem específica, que é uma norte-americana que vai ao Chile pra trabalhar, pra conversar e entrevistar diversos poetas chilenos, porque o Chile é um país muito famoso por conta da sua poesia. Afinal, foram dois chilenos que ganharam o Prêmio Nobel. Primeiro a Gabriela Mistral, depois o Pablo Neruda, eu não lembro a ordem, na verdade. Então o Chile, o autor brinca aqui que ele exporta poetas, né? O soft power do Chile são os poetas e a poesia, enfim. Então é um livro muito delicioso, gostei muito de ler. Ele é um calhamacinho, mas, gente, o livro voa muito. Próximo livro, eu não tenho físico porque eu li em e-book, Coelho Maldito, da Bora Chang. Coelho Maldito foi o livro do Clube do Livro de Literatura Coreana, do mês de julho. E é um livro de contos de horror, terror, assim, depende muito da sua perspectiva. Muitas pessoas lá no clube, né, durante a discussão, que já aconteceu, são muito leitores de terror e pra eles isso não é terror. Mas como eu não sou leitora de terror, pra mim, sim, é um livrinho de terror, mas não é medroso, sabe? Se você tem medo, é um livro tranquilo de ler, tem contos muito bons. A Bora Chung, ela escreve com crítica social, sabe? Então, ela vê ali a questão, ela trabalha a questão da posição da mulher, da mãe solo,
trabalha muito folclore coreano, isso é muito legal, porque a gente não vê tanto, na verdade a gente vê quase nada. E folclore mesmo, assim, até o brasileiro a gente vê muito pouco, ou pelo menos a gente não procura o suficiente, não é mesmo? Então foi um livro de contos, assim, muito, muito bom. Gostei muito de conhecer esse lado e talvez eu me abra um pouco para livros de terror, de horror, enfim. Eu tô lendo um no momento, né, que depois eu falo com vocês no próximo vídeo. E gostei muito, mas não sei, assim, gente, eu fiquei muito impactada por um conto que ele não é de terror, ele é mais pra pensar sobre o futuro da humanidade em relação às inteligências artificiais e aos robôs, que é o conto Adeus, Meu Amor, que também, apesar de ele ter uma coisa ali com robô, ele ainda assim é um conto bem singelo e doce, sabe? Eu gostei muito, mas é um conto bem Black Mirror, tá? Então, foi meu favorito disparado. As pessoas falaram de outros, mas o Adeus, Meu Amor foi meu favorito. A próxima leitura de julho finalmente foi Os Supridores, do José Faleiro. Esse livro me pegou muito. O Matheus leu primeiro que eu peguei emprestado pra mim. O Matheus, eu contei um pouco pra ele a sinopse, ele gostou muito, falou, não, vou ler, porque eu tava lendo outras coisas, eu deixei ele ler. E, gente, que livro bom, que livro sensacional. Aqui vai contar a história de 2 supridores, que são basicamente os repositores dos mercados, as pessoas que colocam os produtos nas prateleiras. São 2 homens jovens que moram na periferia de Porto Alegre, trabalham no mercado, no 6x1, pegam um ônibus lotado pra ir até lá e tudo mais, e recebem muito pouco, né? São muito mal pagos por isso. E eles resolvem, então, um jeito mais fácil de ganhar muito dinheiro, que é vendendo, então, maconha na vila deles. Até porque esse produto, ele não é vendido pelos traficantes já estabelecidos ali, porque é um produto muito volumoso, né? Eles vendem outros tipos de ilícitos, e esse eles preferem não vender por conta do volume. E já que não tem mercado, eles vão criar o mercado, porque o produto vendido que eles encontram é muito de má qualidade, eles acabam encontrando um fornecedor muito melhor, as pessoas realmente gostam muito, e eles passam, enfim, a vender, a ter esse trabalhinho paralelo ao supermercado. E esse é o resumão da história, mas não é só isso, é um livro que você vê os personagens entrando em cada coisa e você só fica pensando, meu Deus, como vocês vão sair disso? Como vocês vão sair disso? Você não faz ideia de pra onde o livro vai. Mas é um livro que, óbvio, discute capitalismo. Tem muito do marxismo aqui, o Manifesto e até mesmo o Capital, porque um dos personagens, o Pedro, ele é muito curioso, ele lê muito e reflete muito sobre a vida dele. Inclusive, ele é um leitor de ônibus, de transporte público, assim como eu. Enfim, livro sensacional. O final, gente, eu achei coerente, tá? Eu gostei do final, não foi um final nem preto nem branco, sabe? Foi aquele final meio agridoce. Eu gostei, acho que foi uma boa escolha do Faleiro. E eu descobri, fuçando o Instagram do autor, que ele detesta esse livro. Não que ele odeie, mas ele acha que esse é o livro, é o pior livro dele. Ele gosta muito mais dos outros. E ele explica os motivos e tal, mas é um livro, assim, sensacional, que eu recomendo pra todo mundo. Porém, depende, tem umas pessoas aí que eu não recomendo, porque acho que elas não saberiam... Elas interpretariam de uma forma muito deturpada. Então, enfim, fica aqui a minha recomendação de Os Supridores. Em algum momento deste canal vai ter um vídeo sobre esse livro que eu gravei. O Matheus também gravou, só que ele nunca termina de editar. E eu não consigo editar também a minha parte, nem a dele, e postar. Um dia sai, gente, mas é isso. Próximo livro que eu li também foi em e-book, foi Instinto Assassino, da Jennifer Lynn Barnes. Eu quase desisti desse livro, porque ele é a continuação do anterior, que é Academia... não lembro o nome... Vocês verem como eu gostei tanto. Mas assim, é que é uma série muito adolescente e eu acho que se eu fosse mais jovem eu poderia aproveitar muito mais. Mas ainda assim é um livro divertido. Ele vai então seguir a história da Cady e de todos os amigos dela, que eu já esqueci o nome, em uma nova investigação, em um novo crime. Foi interessante ver ali a parte do serial killer, é sempre muito interessante. É um livro meio didático, assim, principalmente para adolescente que não sabe muito esses termos de true crime que a gente acaba escutando em podcast, que eu escuto, por exemplo, e já conheço, já tô mais habituada. Tem umas coisas que é meio assim, didática. Olha, MO significa modus operandi, sabe? Então é meio engraçado. Mas foi um livro divertido, eu quase desisti dele nos primeiros 30%. Porque, apesar desses adolescentes estarem trabalhando para o FBI e com o FBI, eles param no meio da confusão e falam assim, nossa, mas o Michael, ele não quer estar comigo. Nossa, mas a fulana não gosta de mim, porque eu tenho um possível relacionamento com o fulano. Eu fico assim, senhora,
Vamos, agiliza, eu preciso saber. Vamos descobrir quem é o assassino, depois você resolve quem você vai namorar. Então é um livro que eu realmente não me importo nem um pouco com quem a protagonista vai ficar, porque rola, assim, um triângulo amoroso ali. Nessa casa que moram esses adolescentes. São 2 meninos e 3 meninas. A Sloan é a mais querida, porque ela não tá envolvida na confusão, então eu gosto muito dela, mas assim, não importa nem um pouco. Eu só quero saber dos rolês, da investigação. E foi um livro meio Dark Academia, porque dessa vez o crime foi numa universidade, então eu achei divertido. E mais uma vez a autora linkou um crime com um dos adolescentes da academia, e achei isso muito interessante. Mas vou seguir lendo, assim, meio sem quem não quer nada, e uma hora eu termino a série. Depois, gente, eu ouvi um audiobook, vocês acreditam? Eu ouvi Never Lie, da Freida McFadden. Freida McFadden está estouradíssima, todo mundo ama essa mulher, ou todo mundo odeia essa mulher, né? Ela é uma autora muito controversa, porque ela parece que escreve como um robô, todo mês parece que tem um livro novo da Freida, é impressionante. Eu li esse livro assim meio despretensiosa. O Geek Freak teve a maratona literária de inverno e eles liberaram com a Audible um cupom de 4 meses gratuitos, e eu tô aqui, ó, aproveitando. E eu tava um dia assim, gente, era sábado, 8 da noite, eu ia começar a limpar minha casa porque eu não tive tempo durante o dia. O Matheus não tava aqui, então como eu tava sozinha, tava um friozinho, eu falei, vou ler um thriller, vou ouvir um thriller porque sempre me engaja, fico muito animada, tem gêneros que não funcionam pra mim no audiobook. E eu peguei esse porque ele era o mais curto da Freida que tinha, tanto que eu comecei ele sábado à noite. Terminei assim, segunda de manhã. E, gente, eu achei divertido, muito divertido. Eu não sou muito leitora de thriller físico, assim, eu não compro, não gasto dinheiro com esse gênero, porque eu fico muito ansiosa lendo esses livros, de verdade. Eu fico agoniada pra saber quem matou, quem não matou, por que matou. Mas audiobook funciona muito, é um gênero que funciona muito pra mim, audiobook. E eu acho que o audiobook às vezes melhora a experiência da pessoa. E eu acho que o que me fez gostar do livro, ter uma boa experiência com ele, foi de fato a narrativa da narradora, o modo como ele foi narrado. Esse audiobook foi narrado pela Leslie Howard, e eu até procurei outros livros da Freida também narrados por ela, ou outros livros de outros autores narrados por ela, porque eu gostei. É um inglês muito fácil, gente. Pra mim foi muito de boa, eu não precisei ficar pausando pra procurar palavra, como acontece em alguns audiobooks. Então esse aqui eu consegui ficar ouvindo, limpando o chão, varrendo a casa, lavando louça, foi tranquilíssimo. É um thriller bem divertido, assim, é um livro pra passar o tempo, tá? Não é um thriller pra você ficar pensando, ligando o A com B com C. Não, é uma coisa meio assim, fulano e Beltrano, né, o casal, foram pra uma casa que eles estão pretendendo comprar. Eles ficam presos por conta da nevasca e resolvem o quê? Dormir na casa de um estranho, por que não? E lá rola toda uma confusão, porque a casa é de uma psiquiatra que tá desaparecida, ninguém sabe o que rolou com essa mulher, e a protagonista encontra uma sala meio secreta de fitas mesmo, que a psiquiatra atendia os seus pacientes, e ela atendia os pacientes em casa, e todo mundo, é muito engraçado porque nas fitas todo mundo fala, nossa, mas você não tem medo de morar aqui no meio do mato, no meio do nada? E ela não tem, não. No fim das contas ela desapareceu, tá vendo? Não more no meio do mato. Mentira, por favor, não botem a culpa na vítima. E a gente vai ouvindo, vai narrando, a gente vê a narrativa da psiquiatra, vivendo a vida dela, a gente ouve as fitas dos pacientes que ela teve ao longo da vida, que de alguma forma vai linkar com a história, e a gente narra ali o casal, que tem ali aquele marido estranho, aquela mulher ali, sabe, que parece indefesa e tudo mais. E enfim, foi uma leitura bem divertida, foi um livro bem divertido de ter ouvido, de fato. Recomendo começar por Freida, acho que é uma boa. Não sei como é a Freida em português, mas a Freida em inglês é um audiobook muito bom pra começar. E eu acho que eu vou ler outros livros dela. Se eu for ler outros livros da Freida McFadden, vai ser dessa forma, com audiobook. O próximo também não tem o e-book, que é O Roteiro do Amor, da Rai Tavares. Rai lançou esse livro esse mês, ou final de junho, não lembro. Eu queria muito ler, tava em promoção na Prime Day. Eu não comprei livro físico na Prime Day, eu só comprei e-book. E falei, eu vou comprar e já vou ler pra não ter desculpa. E de fato eu li, foi um livro bem divertido, assim, é um clichêzinho romântico de uma personagem que ela é escritora e ela conseguiu vender os direitos do livro pra um filme, só que ela nunca aprova os roteiros do filme, ela sempre acha que tá faltando alguma coisa, que eles não estão mostrando a essência do livro, e ela passa também por um processo de luto. O noivo dela faleceu um pouco antes deles se casarem, e aí ela vai ser trancada numa casa com um roteirista, que é a última chance deles pra que esse livro vire um filme. E óbvio que eles vão se apaixonar, aquela coisa toda, mas tem ali um drama familiar da protagonista, que eu achei bem duro, assim, foi bem triste de ler.
Eu fiquei com raiva, eu queria entrar no livro e dar um soco em metade da família dela e dar um abraço nela, mas enfim. É um livro bem clichê, bem gostoso, e é a Rai que escreve. Além disso, tem muito da autora, porque a Rai Tavares, ela não só é escritora, como ela também é roteirista. Ela, por exemplo, é roteirista da série De Volta aos 15, da Netflix, e também de alguns outros projetos, então eu acho isso muito legal, porque ela conhece os dois mundos que ela tá trabalhando no livro dela. A única reclamação que eu tenho desse livro realmente é sobre as referências, que eu acho que ela coloca muitas referências que estão tão atuais que talvez no futuro fiquem datadas. Não sei, mas eu não gostei muito disso. A próxima leitura foi A Cachorra, da Pilar Quintana, que pra mim foi um livro ok. Eu queria conhecer a autora e o livro há muito tempo. E ele vai contar a história de uma personagem que ela não pode ser mãe, ela é uma mulher muito pobre, tem o seu marido que é pescador, eles moram no vilarejo. Ela nunca conseguiu ser mãe, ela já tá ali nos 40 anos, e isso, óbvio, frustra muito ela. E ela adota uma cachorra e passa a cuidar dessa cachorra como criança, como se fosse um filho dela. Ela cuida muito bem da cachorra e tal, mas a gente precisa lembrar que uma cachorra é um animal, não é um ser humano. E eu digo isso do jeito mais educado possível, não tô criticando, porque eu escuto muito aquilo, pai de pet não é pai. Gente, deixa as pessoas, sabe? Mas é no sentido de, a cachorra tem a natureza própria, e como ela mora num lugar muito grande, óbvio que ela vai sair de casa e passear por aí. Então, essa relação da Damares com essa cachorra é bem peculiar. O marido dela não é dos melhores, ela tem uma família também, sabe, assim, meio disfuncional, meio estranha, e ela passa então a vida dela cuidando da cachorra e cuidando da casa grande, de uma família rica que morava no vilarejo e deixou essa casa 20 anos atrás, e ele só mantém a casa em pé e limpa. E é isso, assim, a relação dela com a cachorra, com o marido, com o vilarejo, mostra um pouco desse povo que vive num ambiente pesqueiro, mas assim, nada além disso. É um livro bom, eu tô ainda assim animada pra ler outros livros da autora, né, Os Abismos, mas esse aqui fica com 3 estrelas, recomendo, porém com ressalva, se você tem gatilho com violência contra animais, por favor, não leia. Eu achei esse aqui leve, tá? Porque tem uns livros que são muito explícitos, esse aqui não foi tanto, esse aqui foi tipo, fulano fez isso, isso e isso, acabou a frase. Mas ainda assim, é uma violência difícil. O próximo livro também foi um audiobook, que é Eu Que Não Conheci os Homens, da Jacqueline Hartman. Ele é um livro, assim, que você olha e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Ele acabou entrando pro catálogo da Audible, esse aqui eu vi em português mesmo, é o livro da editora Dublinense. E, gente, você começa o livro com uma personagem criança narrando que ela tá numa jaula com mais 39 mulheres e que elas são mantidas nesse lugar por guardas homens. E é isso, basicamente. A gente vai aprender um pouco sobre a vida dessas mulheres ao longo desse processo, e acontece uma coisa que faz com que elas consigam escapar. E elas começam a explorar o mundo, né? E elas não sabem onde estão, quem elas são mais, elas já se esqueceram da vida pregressa delas. A protagonista, então, não sabe de muita coisa, porque ela chegou nessa jaula criança. As outras mulheres foram enviadas pra lá já adultas, né? Então elas ensinam a menina o que é o quê, como que funciona, sei lá, a menstruação, como que funciona algumas doenças. E é um livro, assim, que ele não vai ter fim, tá? Ele não tem uma conclusão, ele é um livro que termina completamente em aberto, então se você não gosta desse tipo de livro, talvez esse livro não seja pra você. Mas o período em que eu estive ali, com aquelas personagens durante aquele período de tempo, foi muito bom, foi muito bom. Me fez ficar pensando sobre... Eu me pego pensando sobre o que era aquelas jaulas, onde elas estavam, por que elas estavam ali, porque este livro não vai dizer nada pra vocês. Se você quer saber o motivo, não vai te dizer. Sinto muito. E é uma coisa que você fica meio que confabulando na sua cabeça enquanto você vai pensando sobre o livro. E segue até hoje. Eu sigo pensando, nossa, mas por que isso aconteceu? Por que elas estavam ali? Por que isso? Por que aquilo? Sabe? É um livro bem interessante, acho que é um livro que gera muito debate. Acabando, gente, agora eu vou finalizar o vídeo falando de 2 brasileiras. O primeiro que eu terminei é Redemoinho em Dia Quente, da Jarrid Arraes, que é um livro de contos. Eu não sabia que era um livro de contos, eu descobri bem depois, mas já tinha pego. Na verdade, eu queria ler dela o outro, né, O Corpo Desfeito, mas como não foi possível, porque já estava emprestado, acabei pegando esse aqui mesmo. É um livro de contos curtíssimos, assim, de 5, 7 páginas, assim, acho que não tem nenhum conto de 10 páginas. São uns 30 contos que tem aqui, é uma coletânea de contos muito divertida, assim, e tragicômica. Eu disse isso no meu vídeo, no meu vlog. Falei que é um livro que
que é tragicômico, assim, ao mesmo tempo que ele é engraçado, ele pega nos pontos que você fica assim, nossa, pois é, difícil isso aí, né? Então, é um livro, assim, bem dúbio, eu diria, nesse sentido, mas muito bom, eu gostei bastante, não é super extraordinário, assim, eu dei 3 estrelas, não dei 5, mas quero muito conhecer a literatura da Jarid com um livro um pouco mais robusto, porque aqui tem o rolê dos contos, que vocês sabem que eu tenho me aproximado mais. Só que os contos aqui, gente, são muito curtinhos, são de 5 páginas. Às vezes mal dá pra... Eu tô lá me divertindo, adorando ver a história da personagem e do nada acaba, sabe? Então, é isso, assim. Mas é um livro que eu super recomendo também pra quem quer ler literatura brasileira. Pra quem quer tentar também ler um livro de contos, né? Por que não? Eu tô muito feliz que eu tenho lido mais. Esse mês eu li 2 livros de contos, olha só que loucura. Um foi por obrigação e esse aqui foi livre e espontânea escolha, então estamos indo bem, não é mesmo? E o último livro que eu li em e-book, foi Uma Delicada Coleção de Ausências, da Aline Bay. Que assim, eu acabei de publicar o vlog em que eu leio esse livro e, gente, depois que eu publiquei o vlog, eu fui pensar de novo no livro, porque quando eu gravei pra aquele vlog, eu falei, nossa, aconteceu uma coisa que eu não estava prevendo. Só que depois que eu gravei, editei e postei no YouTube, eu acabei pensando em outra coisa. Que eu fiquei, meu Deus, agora tudo faz sentido. Tudo tá interligado. E a gente não notou. Eu não percebi ao longo do livro. Eu fiquei assim... Aline Bay, pague imediatamente a minha terapia, senhora. Basicamente, esse livro também é um livro que fala sobre relações entre mulheres de uma mesma família. Então nós temos a Margarida, a Laura e depois mais à frente a Filipa. A Margarida já é uma senhora que o livro começa com ela indo pro circo, né? Ela vai pro circo, casa com um palhaço, casa não, mas se relaciona com o palhaço e tem uma filha, que é a Glória. E essa filha engravida, também jovem, e dado momento ela foge da casa da Margarida. E a Margarida se vê cuidando da neta. A neta acho que tem uns 6 anos, quando a gente começa a acompanhar a vida dela. E assim, o livro não explica por que a Laura fugiu, por que a Glória fugiu, o que aconteceu, pra onde ela foi. A gente só é narrado ali no cotidiano da vida dessas mulheres. A gente vê a Laura na escola, as amizades, ela tá na 6ª série, então ela tem 12 anos na verdade, e não 6. E vê a Margarida ali tentando criar a neta, cuidar da vida, trabalhar e tudo mais, equilibrar os pratinhos da vida. E depois, mais pra frente, a gente vê a Filipa, que é a mãe da Margarida, que já é idosa, ela morava numa igreja. E o prédio tá passando por uma dificuldade, assim, estrutural de cupim, na verdade. E eles têm que mandar essa senhorinha para a casa da filha de volta. E a filha não tem um relacionamento tão bom com a mãe. E elas ficam ali meio em pé de guerra, meio a senhorinha Filipa querendo voltar pra igreja. E o padre nunca fala quando que ela vai voltar. E é um livro de cotidiano, sabe? E ele tava tão tranquilo. Tem o rolê, a mãe sumiu, não tem pai, a mãe solo, ok. Não tava assim uma coisa tão complexa, tão pesada como a Aline Bay costuma fazer. Até que chegou, gente, o 75% desse livro. Que eu terminei o livro, eu fiquei assim, o que tá acontecendo? Aí eu falei, nossa, agora tudo faz sentido. E depois que eu editei o vídeo, que eu falei do vídeo do livro, eu pensei mais um pouquinho e falei, nossa... Tá lá, é isso, é por isso que esse livro tem esse título, por isso que pessoa Y tomou a decisão X. E eu fiquei, ótimo, ótimo. Quanto mais eu penso nesse livro, porque esse é um livro que a Aline Bay, ela não bota de uma vez pra você, ela vai na minúcia, ela vai devagarzinho, porque os outros eu sinto que, pelo que eu lembro, né, dos outros que eu já li tem um tempo, os outros ela já foi colocando na roda, olha, isso aqui fez isso, que foi isso, que foi aquilo. Esse livro aqui, não. Porque ela tá o quê? Narrando o cotidiano dessas mulheres. Até que a gente percebe o que, o porquê, como, quando. E você fica assim, genial. Sabe o Absolute Cinema? Absolute Literature, que é a Aline Bay. É isso. Falei demais nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu tive um mês muito positivo de julho de leituras ali, como vocês viram, muita coisa. Mas, mais uma vez, neste mês eu ouvi 2 audiobooks enquanto fazia as coisas da minha casa. E eu também leio muito no transporte público, gente. Eu só faço isso. É muito difícil eu não estar lendo. Quando eu não tô lendo, eu tô editando vídeo. E eu não tenho assistido absolutamente nada na Netflix, além de Lost, que é uma coisa que eu assisto com o Matheus. Eu sempre vou falar isso, porque não quero ninguém se comparando comigo. Eu sei que eu leio muito, leio pra caramba, mas vocês não vão me ver lendo numa cafeteria cozy.
no final da tarde, porque eu não tenho tempo pra isso. Eu só tenho tempo pra ler no deslocamento, indo pro trabalho, na hora do almoço e voltando do trabalho. Então eu não sou uma leitora de dentro de casa, eu sempre digo isso, é muito raro eu ler dentro de casa. Bom, pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui. Falei de muita coisa, mas realmente eu li muita coisa e eu precisava botar pra fora, resumir tudo que eu li em um vídeo de 25 minutos. Espero que vocês tenham gostado. Tudo que tá aqui eu recomendo, não tem um livro que eu falo, nossa, muito ruim, sabe? Eu, modéstia à parte, tenho uma curadoria muito boa das coisas que eu leio. Se inscreva no canal, deixa um comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!